segundo bloco do programa Canal Aberto, e até por uma questão de justiça, nós temos aqui o debatedor não conta, tá? O debatedor ele é um robô, ele é uma figura aqui no meio desses especialistas, né? Cada um na sua área. Então nós temos aqui, pelo que eu vi, 3 cristãos, o Felipe pelo jeito também é cristão, né? Uhum. E nós temos um ateu, então até por uma questão de justiça a gente vai dar não vai dar um tempo maior para ele, mas vai abrir, né, essa fala, esse bloco, primeiro registrando o seguinte, o número de ateus hoje, como eu coloquei, né? A questão de países como os países principalmente da Escandinávia, lá, os países nórdicos, Suécia, Noruega, Dinamarca, né? Mesmo Inglaterra, França, etc., mas principalmente lá em cima, o número de ateus ele cresce, né? Em países que têm um alto índice de desenvolvimento humano, e nós temos também aqui, né, as pessoas que a gente conhece como Mark Zuckerberg, que é o fundador do Facebook, dentre outros, né? As personalidades aqui do Brasil, como Camila Pitanga, Drauzio Varela, o jornalista Ricardo Boechat, o cantor e compositor Chico Buarque de Holanda, enfim, né? Tem uma infinidade de pessoas que se dizem ou que se assumem como ateístas ou como agnósticos. A pergunta que eu te faço é a seguinte, Felipe Souza, nesse universo do ateísmo, né? Como é que funciona para um ateu aquela perspectiva que daqui a um tempo todos nós vamos, tu também vai, né? Tu não vai ser exceção à regra. Como é que tu imagina a tua cerimônia, né? Ou se tu imagina uma cerimônia fúnebre, um funeral teu, né? Como é que tu imagina, assim, já que tu tem... são 2 perguntas que eu tenho para te fazer. Eu gostaria que tu respondesse as 2 perguntas assim nessa mesma fala. Primeiro, como tu imagina o teu funeral, considerando que tu não gostaria de que não fosse nenhum religioso que fizesse a cerimônia, né? E segundo, quando tu te descobriu ateu ou agnóstico, como é que foi foi um processo? Foi uma manhã que tu acordou, acordei ateu, né? Ou foi um processo que daí tu foi te descobrindo, analisando as circunstâncias, as religiões? Até porque essa experiência de descoberta, ela tem um nome que se chama epifania, né? Quando te dá aquela revelação, né? O Santo Agostinho teve isso, né? O Buda teve isso, essas pessoas que têm essa, né? Tanto os que tiveram assim importância, que tiveram relevância na questão da fé, como, digamos, os cidadãos comuns como nós, tá? Cada um teve a sua epifania. No momento que o senhor, padre, descobriu, né, que o senhor teria vocação para ser um religioso, né, para ter a sua vida dedicada à causa, né, do evangelho, do catolicismo, enfim, né? E aquele momento que tu tem que tu faz aquela descoberta, opa, hoje eu entendo que eu sou ateu. Como é que se deu esse processo? E também como é que tu imagina o teu funeral? O meu funeral, na verdade, a minha família ela é bem eclética, assim. Sim. A minha mãe ela é católica, assim, fervorosa de se ajoelhar e rezar o terço. Meu pai, ele é evangélico, ele lê a Bíblia todos os dias. E a minha irmã é agnóstica e eu sou ateu. Então, a minha versão do meu funeral, sempre quando eu comento com a minha mãe, se eu partir antes que ela, né? Que seja feito o velório, a cerimônia comum, só que cortando a parte do ato religioso. Com certeza eu quero que as pessoas venham, me prestem homenagem, se despeçam do corpo ali. Mas não quero que tenha padre, não quero que tenha pastor, E tu não pensa em convidar alguém para... Eu não me sentiria ofendido, porque a pessoa que convida um padre para rezar uma missa, rezar um velório, na verdade ela está pensando no meu bem, no ponto de vista dela. Assim, quando a pessoa diz para ti, vai com Deus, eu não fico bravo quando a pessoa fala isso, porque para ela é uma coisa boa. Não vou debater com a pessoa horas ali por causa disso, entende? Então, na verdade, eu enxergo como um ato de caridade da pessoa que está... E na tua ótica, eu não acredito que exista, mas se existir, tá bom, ele já me abençoa. Pode ser sim, não? Já sai do lucro também. Esse daí é o agnóstico. Sim, esse é o agnóstico. Daí seria o agnóstico. Exatamente. O ateu justamente não... por isso que a pergunta foi, a colocação foi em termos de brincadeira, sim. Mas é isso. A questão do agnóstico, olha... O agnóstico ele é um ateu em cima do mundo. Se acontecer, né? Então, acredito que
Pode ser que tenha, mas enquanto não me provarem, Sim. nem cientificamente, mas racionalmente, aí eu acredito. Sim. Até eu sou bem crítico em relação a Deus. No meu ponto de vista, se ele aparecesse na minha frente, mesmo assim eu o negaria. Eu não aceitaria Deus. E o agnóstico não, ele é uma pessoa que ele não acredita na fé comum, mas ele tem a sua desconfiança que pode existir um ser superior, mas que a gente ainda não tem conhecimento dele. Ele é um ateu em cima do muro. Perfeito, tá. Passando a palavra para o Francisco agora, e a gente entrando num tema que talvez a gente tenha que ter mais um programa para abordar e para aprofundar esse tema, que ainda é muito objeto de tabu. Ele é um tema velado, que é a questão do suicídio, né? E nesse sentido, como é que um espírita vê o suicídio? Como é que a doutrina espírita trabalha o suicídio? Considerando até que tem algumas correntes religiosas, e aí eu não vou entrar no mérito, mas tem correntes que acreditam que o suicida, ele já está, a alma dele já está encomendada para o inferno, né? Enquanto tem várias pessoas que lutam pela vida, tem aquele cara, eu vou decidir tirar minha vida, então esse cara já está relegado a segundo plano. Tem doutrinas que falam isso, né? Não sei se é católico, não sei se é evangélico, mas como é que o espírita vê essa questão do suicídio? Não, o espírita parte do princípio que ninguém está perdido. Que se Deus é bondoso, misericordioso, jamais ele colocaria o seu filho num inferno eterno. Não existe céu e nem inferno como local determinado. Céu e inferno são estados de alma, são estados de consciência. Eu estou aqui no meio de uma família, alguns estão no céu, outros no inferno, de acordo com a sua consciência, as suas culpas, enfim, conforme a sua vida. Também como não existe diabo. Diabo são os humanos que se transviaram. Então, porque se Deus criou tudo, porque Ele criaria alguém para concorrência, um ser destinado ao mal? Isso é antilógico, não existe. O que existe são espíritos que, no seu livre-arbítrio, escolheram entre as duas estradas, o bem e o mal, e se perderam. São espíritos muito menos perversos, porque não há tanta perversidade, né? Há mais é ignorância, porque o mal não existe. O mal é a ausência do bem, como a luz, né? A escuridão não existe. É só tu acender um fósforo, termina a escuridão. Agora, se você está com a luz acesa e traz a escuridão, mas continua a luz acesa, ela não toma conta, porque o bem, a luz, ela prevalece em tudo. Então, se Deus nos rege, nos governa por uma lei, por isso não existe também milagres. Jesus fazia milagre pelo seu poder espiritual. Mas alguns dos milagres que ele fez, e o pessoal saiu curado, alguns dias depois adoeceram, porque eles não se reformaram. Ele já dizia, vai e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Então, se Deus instituiu uma lei, Ele nos governa por essa lei, e Ele é perfeito, Ele jamais faria uma lei imperfeita. Então, se a lei é imperfeita, tudo o que me acontece é perfeição. Porque as dores, as aflições, elas são necessárias a nós para o nosso crescimento. Não é castigo, é aprendizado. Né? Certo. Então, mas no caso específico... até o nosso amigo sim, aqui, né? Sim. Ele se diz ateu, mas eu acho que
assim, ele é bastante cristão, porque ele fecha com a linha de Cristo. Pelo que ele está fazendo aqui em Novo Hamburgo, no bairro, pela aqui participação dele na sociedade, pelo amor que ele tem pelo ser humano, né? Talvez ele não aceite Cristo como seu guia, mas ele está no mesmo caminho. Sim. Até mais do que muitas pessoas que estão lá na igreja gritando, aquela coisa toda. Porque ainda é necessário a nós religião. Um dia talvez não será mais necessário, porque o resumo de todas as religiões, e um dia nós vamos chegar lá, é o amor. Perfeito. Mas uma pergunta, assim, o camarada cometeu suicídio. Tá. Na doutrina espírita, o que acontece? Morreu, o que aconteceu com ele? Objetivamente, o que a doutrina espírita fala sobre isso? Sobre essa passagem? Ele cometeu um dos equívocos piores, digamos assim, para a sua vida. Que ele destruiu a sua própria vida, que foi a vida que Deus lhe deu para essas atividades, para esta vida da matéria. Então ele abortou, digamos assim, a sua vida. E ele terá responsabilidade sobre isso. Essa responsabilidade não é castigo novamente, não é punição. É outras oportunidades que ele vai precisar ressarcir esse tempo que ele deixou de aproveitar para a sua própria evolução. Mas sempre é levado o consolo que nada está perdido e que o nosso destino, se há um destino, é nós um dia nos sermos todos felizes. E ele será também. Talvez ele escolheu uma estrada um pouco mais longa, mas vai chegar lá também. Perfeito. Padre, mesma pergunta que eu vou fazer para o senhor. Como é que a Igreja Católica, como é que a teologia vê esse indivíduo que cometeu o suicídio por desesperança, ele está automaticamente fadado a ir para o inferno, ele está condenado, a alma dele está condenada, não tem mais volta? Como é que funciona isso? E como é que funciona isso assim, do ponto de vista até da história? Né? Como é que os papas, como é que os santos trabalharam essa questão? Se tem algum registro nesse sentido? Sim, houve um desenvolvimento eclesiológico, houve um desenvolvimento da própria teologia quando se depara com o suicídio. Mas o que é mais importante, que a doutrina católica, a teologia católica hoje considera, é o que leva a pessoa a cometer o suicídio, e não o suicídio em si. Porque uma pessoa que chega ao ponto de cometer suicídio, ela não está... há que se fazer duas perguntas aqui. Né? Ela quer desistir da vida ou ela quer acabar com o sofrimento? Aqui é que é interessante, você compreende? As pessoas que buscam o suicídio como alternativa, olha, eu ouso dizer que a grande maioria não quer terminar com a vida. Ela quer acabar com um determinado sofrimento. O que diz a teologia? Que nós devemos usar de todo o esforço para mostrar à pessoa que pensa nisso como alternativa que esta não é a solução perfeita. Entende? Aí nós voltamos àquele assunto de antes, de uma certa ditadura da felicidade, né? De tal forma que se torna insuportável a coisa. É lógico que a consideração do corpo em relação à doutrina espírita é completamente diferente. Quer dizer, a Igreja crê que o corpo ele é templo do Espírito Santo e a ressurreição de Nosso Senhor nos traz uma concepção completamente diferente da dignidade do corpo. Então, nós não olhamos o corpo como um mero invólucro do espírito. Corpo e alma possuem a mesmíssima dignidade, ainda que com missões diferentes.
Então, o que acontece aqui? Não é uma casca que eu deixo aqui para trás e depois pego outra casca. Se trata de duas dignidades. O homem, ele é constituído de matéria e espírito. Só que, se eu tenho a concepção de espírito como algo imaterial, então eu vou olhar as coisas de um jeito. Se eu olhar para o espírito como matéria refinada, aí eu concebo, inclusive, a ideia de evolução. Evolui aquilo que se modifica aquilo que tem matéria. Se o corpo se a alma é imaterial, como ela se modifica? Então, nós cremos numa maturidade, num amadurecimento e num processo, num desenvolvimento espiritual acerca da consciência da vida espiritual. Os católicos creem, sim, no inferno, creem no purgatório e creem no céu. Afirmar que o inferno não existe é a mesma coisa que dizer que não há livre-arbítrio. Vamos todos para o mesmo lugar e para a mesma situação, em tempos diferentes, não importa, então, o que se faça. Então, não é preciso, teoricamente, nenhuma moral e nenhuma lei. Também... eu entendi o que quis dizer quando chamou o Felipe de cristão, mas no que diz respeito à moral. Né? Então, se te consola, você não se torna cristão só porque pratica uma moral cristã. Né? Então, é importante isso, você não perde a sua identidade nesse sentido. E o que torna uma pessoa cristã é quando ela crê em Cristo, como segunda pessoa da Santíssima Trindade, ser divino e humano, 100% homem, 100% Deus. Né? Isso é o que me define como cristão. Aquele que crê em mim, ele diz. Né? Não se trata aquele que faz o que eu faço somente. Isso está incluso como consequência daquele que crê. Então, eu creio e, por consequência do que creio, tenho um determinado comportamento. Aliás, uma espiritualidade, ela só é considerada profunda quando ela ajuda o ser humano a amadurecer a sua personalidade, a alcançar esses graus. Agora, quando você se depara com o mal do suicídio, você tem que olhar não só para o suicídio em si, e a igreja vai considerar todos esses fatores na hora de afirmar. A igreja jamais afirmou que alguém está no inferno. Ela não pode fazer isso. Ela pode, como faz com a canonização dos santos, dizer, olha, esta pessoa é provável que esteja no céu. Por toda a análise, mas a igreja nunca se otorgou o direito de afirmar categoricamente ou dogmaticamente que tal pessoa está no inferno. A existência do inferno é a garantia do livre-arbítrio. É que nós enxergamos o inferno simplesmente, talvez, como um lugar de tortura, com as capetinhas ali. Né? É óbvio que essa tortura toda se trata apenas de uma visão, né, da negação de ser quem devo ser. Mas o inferno nada é do que o lugar ou estado de alma daqueles que não quiseram. Ponto. Okay? E existe essa liberdade. Então, a pessoa ela está, por exemplo, num surto psicótico, tá? Ou ela tomou uma cartela de remédios, ela está desesperada, ela quer se livrar do sofrimento. E num ato de tentativa de livrar-se do sofrimento, ela tem como consequência a morte. Bom, cremos num Deus misericordioso, num Deus que é infinita bondade. E, obviamente, essa pessoa ela não vai ser submetida, cremos nisso segundo a doutrina, a um julgamento exatamente como uma pessoa que, por livre, consciente, sabendo exatamente o que está fazendo, negando, querendo tirar a própria vida, corta o pescoço. Então, uma coisa é a pessoa que busca livrar-se do sofrimento, outra coisa é a pessoa que desiste da vida. O martírio possui a sua glória por isso. Mártir não é o que desiste da vida, é aquele que quer viver. Mas a consequência de sua vida trouxe a morte. Então, por isso, existe todo esse louvor em cima do mártir. Mas é importante nós perceber que o suicídio, ele adentra essa cultura de morte hoje como uma alternativa normal, como uma alternativa comum. Quer dizer, eu estou sofrendo, eu não encontro mais um sentido, e aí eu retorno de novo àquilo que nós estávamos falando. Se eu não deposito o sentido da minha vida em algo transcendente, ou em algo além, ou que seja na memória. Vamos olhar lá para o que o Felipe estava dizendo antes, né? Eu gostaria que o meu nome estivesse numa escola, que seja a memória. Se eu não deposito o sentido da minha vida em algo que vai além dessa existência física, então nada pode ser suportável. Sim. Né? Então, a igreja ela vê o suicídio como uma alternativa fora de questão. Independente da situação. Mas é importante, antigamente nem se faziam os funerais dos suicidas. Né, porque havia essa concepção enterrado no cemitério, longe dos demais, ou do fora lado do de muro. fora. Por quê? Porque não se concebia a possibilidade ou a ideia de que a pessoa
terminasse com a vida. Claro, com o advento da psicologia, com o advento de todas essas outras ciências que ajudaram a compreensão do ser humano na sua profundidade emocional, a igreja para só um pouquinho. Então, pode ser que essa pessoa não estava querendo terminar com a vida, mas, em sim, acabar com o sofrimento. Então, nós temos que ser misericordiosos, né? E se alguém convidar um padre para o teu funeral, pensa no seguinte, ó, os funerais são relativamente não, os funerais são para os vivos. É para quem fica que a gente está rezando. Porque aquela pessoa que já, né, que já acabou a existência, bom, ou ela está no seu juízo, né, ou foi ao inferno, foi ao céu, foi ao purgatório, isso deixamos na mão de Deus. Mas quando nós nos reunimos para rezar por um defunto, é importante que saibamos, estamos rezando por aqueles que ficaram ali, né, para encontrar esperança e força para seguir adiante. Felipe, na tua pesquisa, essa questão do suicídio que foi enterrado fora, tu encontrou alguma coisa? Não? Sim, até publiquei uma fotografia em Sampainho, né, no interior lá de Santa Clara, de um cemitério onde realmente o túmulo foi bem distante, né, dos demais. E isso não é muito comum encontrar nos cemitérios da nossa região, porque a nossa região é uma região que cresceu muito, então esses cemitérios eles expandiram. Alcançou o túmulo, como disse o padre, e outros detalhes, né? Os cemitérios foram, boa parte nesses municípios maiores, desmanchados, principalmente as lápides antigas, né? Para dar lugar a novas lápides, né? Novos mortos ali enterrados, digamos, né? Mas a questão do suicídio ela está muito ligada a também as famílias de origens germânicas, né? Tanto é que os países nórdicos têm os maiores índices de suicídio da Europa, e a gente vê na descendência aqui, né? Apesar de que isso é tabu, isso é muito velado, mas famílias que tiveram vários integrantes que se suicidaram. O curioso é que muitos que se suicidaram aos 89, aos 92, aos 93, né? E detalhes mais, como a mãe que se suicidou, mas antes matou as crianças, o pai que matou a filha e que depois se suicidou. Só que naqueles antigos, o que a gente diz em alemão nos Todesanzeige, os necrológios ou os obituários, né, dos jornais, dos periódicos da época, é muito interessante a diferença naquela época com os dias de hoje, onde no obituário era apresentado detalhes, inclusive sobre todo o processo, de tal forma, hoje, por exemplo, faleceu a pessoa. Claro que na comunicação a gente sabe que muitas vezes não é publicado para que não possa, eu não tenho um estudo psicológico sobre isso, mas que talvez não possa gerar outros, né, suicídios, mas naquela época era relatado, inclusive, essa pessoa passou 2 semanas, claro que sem ainda um desenvolvimento tão grande, como o próprio padre falou aqui, da psicologia, né, da psiquiatria, com a linguagem da época, né? A pessoa passou 2 semanas fora de si, ou a pessoa passou 3 semanas, né, dificultando a vida dos parentes, assim, umas coisas assim, muito curiosas, né, no registro, mas que ao mesmo tempo era descrito ali, né, naquele jornal, no obituário da pessoa. Então, volto a dizer, de forma diferente, né, de hoje, e o suicídio é algo que é muito presente também aqui na região, tanto que nós podemos ver que os maiores índices, embora se fala muito pouco sobre isso, mas são muitos aqui, inclusive nos municípios de origens germânicas. Sim, perfeito. Bom, nós agradecemos a presença dos senhores. Infelizmente, o programa está no final, né? Nós teríamos que ter mais um segundo programa para aprofundar ainda mais essa questão. Eu gostaria de falar do estudo do sociólogo Emile Durkheim a respeito dos tipos de suicídio egoísta, que é aquele que pouco impacto tem na sociedade, que é geralmente entre divorciados, né? Por exemplo, a pessoa terminou o relacionamento, se suicidou. O suicídio altruísta ou filantrópico, que é aquele que o cara vai lá e se mata em nome de uma causa, os homens bomba, por exemplo, os kamikaze, né? E o suicídio anônimo, que é muito importante,
que daí ele se coloca quando a pessoa se suicida, quando ela não viu mais sentido na lei, nas leis. Por incrível que pareça, essa é a explicação que o Durkheim encontrou para os suicidas católicos, porque na realidade os menores índices de suicídio estão entre os católicos e os judeus, é maior entre os protestantes, por incrível que pareça. É uma coisa que a gente pode abordar num próximo programa. Mas eu queria convidar os senhores agora, partindo do padre Felipe, agradecendo muito a sua presença e principalmente suas explanações a respeito da visão da Igreja Católica em relação ao suicídio, as suas considerações finais em 30 segundos, já que o nosso tempo aí já está terminando. Está acabando. Bom, é agradecer a presença dos irmãos que estão aqui para conversar com a gente e também agradecer a quem está assistindo o programa e convidar a considerar esse tema da morte, este tema do fim da existência como algo positivo, algo que deva ser visto sempre como um encontro com Deus, né? São Bento, ele diz o seguinte: uma vez por dia, pelo menos, lembra-te que irás morrer. Pensa 2 vezes naquilo que vais fazer e encontrarás o caminho de Deus. Muito obrigado. Nosso jornalista, historiador e vereador, Felipe Cohn Braun, suas considerações finais em 30 segundos. Bem, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Um cumprimento especial aos Filipes aqui que nos ladeiam, né? Ao padre Felipe, ao Felipe da Comur, Felipe que trouxe também informações muito interessantes, Francisco, aliás todos, né? Todos aqui nas suas áreas, aos telespectadores da Vale TV, canal 14 da NET, dizer assim da alegria que é sempre estar aqui e falar sobre esse tema. Como digo, é um tema que nós não podemos encarar como um tabu, deixar de falar ou diminuir, porque é um tema que eu até digo assim, você disse no início que é a única certeza da vida. Um professor meu da Fevale dizia que as certezas da vida é morrer e pagar imposto, isso ninguém escapa, né? É verdade. Então assim finalizo hoje a minha parte do debate. Perfeito. Eu agradeço muito a presença também do Francisco Batista da União Municipal Espírita e suas considerações finais, 30 segundos. Agradeço pela oportunidade, concordo muito com o que o padre Felipe disse, né, sobre os suicidas, que ninguém quer fugir da vida. É o sofrimento que muitas vezes nós temos dificuldade de aguentar. Por isso a misericórdia de Deus, ela é sublime a todos aqueles que estão sofrendo, e Ele, como um Pai misericordioso, saberá, né, fazer justiça muito mais que nós pensamos. Então, tudo na mão de Deus, que é nosso Pai, e nós estamos aqui com a obrigação de nos tornar melhor, mais éticos e mais morais, dia após dia, nesta caminhada. Perfeito. Muito obrigado. Suas considerações finais, o Felipe Souza, a representante da ATEA, Associação dos Ateus Agnósticos, Associação Brasileira dos Ateus Agnósticos. Somos 170 mil associados. 170 mil associados. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho que aqui em Novo Hamburgo é a primeira vez que se trata o assunto do ateísmo. Eu gostaria que tivesse mais debates, assim como nós tivemos hoje, sem preconceito, um alto nível, eu diria, onde nós ouvimos a opinião de cada um, não tivemos nenhum momento de agressividade, nenhum momento de debate mais forte, podemos dizer assim, e que se mantenha assim, que as pessoas vejam que o ateísmo não é um bicho de 7 cabeças, é uma pessoa como qualquer outra. Perfeito. Até fica o desafio aí de nós fazermos um debate sobre o ateísmo, sobre o agnosticismo. Vamos convidar aí mais 3 representantes, né? Porque é importante isso, porque nós estamos também lutando contra o preconceito e a favor da diversidade. Então a gente agradece muito a tua presença também. E encerramos o programa Canal Aberto de hoje com uma frase de Schopenhauer, que diz o seguinte: perdeu o medo da vida quem perdeu o medo da morte. Muito obrigado, uma boa noite e uma boa semana.